Olá pessoal, bem-vindo ao ambiente de estudo Ortop Curso. Meu nome é Tomás Barros e nessa aula nós vamos discutir sobre as síndromes compressivas do nervo ulnar. Basicamente, o nervo ulnar pode ser comprimido em dois pontos, no cotovelo e no punho. No cotovelo nós temos a síndrome do túnel cubital ou neurite cubital, como já foi muito chamado antigamente, e no punho nós temos o síndrome do canal de Guion. Antes de entrar em cada uma dessas síndromes, eu vou fazer uma revisão geral da anatomia do nervo ulnar. Então, o nervo ulnar, ele sai do plexo braquial, é um ramo terminal do fascículo medial, que é formado principalmente pelas raízes de C8 e T1. A parte de inervação de sensibilidade do nervo ulnar, já é bem conhecida nossa, é o quinto dedo da mão e a parte ulnar, metade ulnar do quarto dedo, como a gente observa na imagem. Em relação à inervação motora do nervo ulnar, vamos dividir entre músculos extrínsecos e intrínsecos para facilitar a compreensão e a memorização. Então, primeiro, o que são músculos extrínsecos? São músculos que possuem uma origem fora da mão, e os músculos intrínsecos são aqueles que possuem tanto a origem quanto a inserção dentro da mão. Então, dos músculos extrínsecos, de todos os músculos flexores extrínsecos, somente 3 são inervados pelo nervo ulnar, que são eles: o flexor ulnar do carpo, o flexor profundo do quarto dedo e o flexor profundo do quinto dedo, como a gente observou aí no vídeo. Além disso, temos os músculos intrínsecos, que são eles: os lumbricais do quarto e do quinto, todos os interósseos, palmares e dorsais, a musculatura da região hipotenar e o músculo adutor do polegar. Essa divisão extrínseco e intrínseco vai facilitar a memorização, porque a maior parte dos músculos extrínsecos flexores é inervado pelo mediano, e só 3, como eu disse, são inervados pelo nervo ulnar. Vamos chamar a atenção aqui de uma musculatura dos músculos lumbricais que é mais recorrente em prova. Então, são músculos intrínsecos, que a gente está vendo aí na imagem, cuja principal função é flexão da metacarpofalangiana e extensão das interfalangianas. É só lembrar da posição intrínseco plus. Então, essa é a função dos lumbricais. E qual que é a inervação dos lumbricais? Os 2 mais radiais são do mediano e os 2 mais ulnares do nervo ulnar. Aí está o restante da musculatura intrínseca, né? Não é preciso gravar tudo, vai gravar de forma geral assim: musculatura hipotenar, nervo ulnar, músculo adutor, nervo ulnar, e os músculos interósseos, palmares e dorsais, também do nervo ulnar. E lumbrical, como a gente já falou, 2 para o mediano, 2 para o nervo ulnar. Olha só uma questão do TARO de 2014, bem recente. As ações dos músculos lumbricais são: letra A, extensão da metacarpofalangiana e flexão da interfalangiana proximal. Errada. Letra B, extensão da metacarpofalangiana. Já está errada, né? Letra C, estabilização da metacarpofalangiana e flexão da interfalangiana. Letra D, estabilização da metacarpofalangiana e extensão da interfalangiana proximal. Então a gente está em dúvida entre a C e a D, né? A gente sabe que os lumbricais eles fletem e estabilizam a metacarpofalangiana e fazem a extensão das interfalangianas. Portanto, a resposta correta é a letra D. Uma questão bastante parecida de um concurso de 2015.
A função dos lumbricais o objetivo dessa questão é basicamente o mesmo da questão anterior, e a resposta é a letra C, flexão das metacarpofalangianas e extensão das interfalangianas. Na parte de anatomia, é importante a gente ressaltar uma variação anatômica que é bastante comum e recorrente em prova também, que é a variação de Martin-Gruber. É uma anastomose nervosa que conecta na parte proximal do antebraço o nervo mediano e o nar. É uma interconexão motora entre esses dois nervos. Ela está presente em 17% da população, de forma geral, e é bilateral na maioria dos casos. Na parte de exame físico do nervo ulnar, temos dezenas de testes descritos. Eu vou me ater aqui aos principais. Sinal da Garra, ou sinal de Duchenne, sinal de Pitres-Testu. Isso alguns autores, dependendo do livro, trazem esse como Egawa e esse como Pitres-Testu, e alguns autores trazem o inverso. Temos o sinal de Wartenberg, que é a abdução do quinto dedo, o teste de Froment, a incapacidade de cruzar os dedos, e a atrofia e hipotrofia da musculatura, principalmente região hipotenar e o músculo adutor. Vamos entrar mais especificamente agora na síndrome compressiva, começando pela síndrome do túnel cubital. Então, a síndrome do túnel cubital, como o próprio nome diz, é no cotovelo, é a síndrome mais comum depois da síndrome do túnel do carpo. Ela é bastante frequente. A classificação mais utilizada é a classificação de McGowan-Delon, e durante a aula eu vou chamar a atenção para questões anatômicas importantes e os pontos de compressão. A etiologia da síndrome do túnel cubital ou neurite cubital, como qualquer outra síndrome compressiva, vai estar associada a fatores do paciente, como por exemplo diabetes, insuficiência renal, mieloma, amiloidose, alcoolismo, mucopolissacaridose, hemofilia, qualquer condição que vá prejudicar a fisiologia do nervo. Eu ressaltei aí a hanseníase, que no nosso meio, ainda no Brasil, é necessário um alto índice de suspeição, que é também uma doença de notificação compulsória. Então, pensou em nervo ulnar, tem que pensar em hanseníase. E temos as causas extrínsecas de compressão, que vai estar muito associada à posição de flexão do cotovelo. Ela diminui a circulação intraneural e predispõe à compressão. Temos as deformidades e temos as fraturas, principalmente, grifado aí também, a fratura supracondiliana em flexão. Essa está muito associada à lesão e síndrome compressiva do nervo ulnar. O diagnóstico é basicamente clínico. Vamos lançar a mão dos exames clínicos, pois a eletroneuromiografia pode vir negativa, ela é importante, mas temos que considerar essa possibilidade de um falso negativo. E no exame físico, basicamente, o que a gente vai procurar é provocar a sintomatologia, mantendo-se o cotovelo fletido por um tempo prolongado. O paciente vai queixar dos sintomas do nervo ulnar. Quais são esses sintomas? Qual que é a clínica do nervo ulnar? Então, assim como na síndrome do túnel do carpo, a queixa mais frequente é a parestesia, queimação, dormência, a sensação de formigamento no território do nervo ulnar. Eu vou chamar a atenção aqui para a porção dorsal da mão, a face dorsal, que é inervada por um ramo específico do nervo ulnar. É o ramo cutâneo dorsal do nervo ulnar. Qual a importância desse nervo, dessa anatomia? Que ele sai aproximadamente 7 centímetros proximal ao estiloide ulnar. Isso faz com que em síndromes compressivas mais distais, por exemplo no canal de Guion, a sensibilidade dorsal vai estar preservada, porque o nervo já saiu antes. E na síndrome do túnel cubital, essa região vai estar provavelmente acometida, porque a compressão é proximal à bifurcação desse nervo.
Preste bastante atenção que isso é uma importante diferenciação entre síndromes compressivas no cotovelo e no punho. Vamos ver o exame físico agora com mais detalhes. O exame físico do nervo ulnar é certeza que vai ser cobrado. Então, o sinal da garra, do Shen, não tem dúvida, esse clássico sinal. É importante ressaltar que em compressões mais proximais, em compressões mais altas, a garra tende a ser menos pronunciada. Em compressões mais distais, ela é mais evidente. Então, de certa forma, é como se fosse um contrassenso e por isso o avaliador, quem formula a questão, tende a pegar esta peculiaridade. Por que a garra é menos pronunciada? Quando é mais alta a compressão, a gente vai ter também uma fraqueza dos flexores extrínsecos, do flexor do quarto e flexor do quinto. E ele estando mais fraco, a garra tende a ficar mais sutil, mais suave. Vai haver a extensão da metacarpofalangiana, porém sem uma flexão forte das interfalangianas, o que deixa uma garra menos pronunciada. Temos o sinal de Wartenberg, que é a abdução do quinto dedo, que se dá por uma fraqueza da musculatura intrínseca, mais especificamente os músculos interósseos. Então vamos observar aí nos vídeos os testes para o nervo ulnar, né? O Peters Testu, o Egawa. Como eu já disse, isso pode estar invertido, esses nomes, dependendo do autor. E o clássico sinal de Froment, como ele é feito? Pede-se ao paciente para segurar uma folha e a gente tenta puxar e vai avaliar a musculatura adutora do polegar. Quando ele é positivo? Quando o paciente não consegue segurar a folha ou quando faz a flexão da interfalangiana, como a gente vê nesse vídeo, que a tentativa é feita através da flexão da interfalangiana. O nervo adutor, o músculo adutor, não está competente, não foi suficiente para segurar a folha. Observe também o clássico sinal da garra, né, nesta imagem. Vamos para uma questão de 2004. A lesão do nervo ulnar leva à paralisia dos músculos intrínsecos da mão, provocando garra ulnar, a qual se caracteriza pela flexão das articulações metacarpofalângica e interfalângica dos dedos. Então, o que forma a garra? A garra é fraqueza dos intrínsecos, fraqueza dos lumbricais. Então, vai haver uma extensão da metacarpofalangiana e flexão das interfalangianas. Portanto, está errado. A deformidade primária da garra é a extensão das metacarpofalangianas. Vamos agora para a classificação. A classificação mais utilizada é de McGowan e Delon, que é extremamente parecida com a classificação para o túnel do carpo. A gente tem 3 graus ou 3 estágios, que a gente vai avaliar a sensibilidade e a motricidade. No estágio 1, temos uma alteração de sensibilidade intermitente, ou seja, ela não é constante, e uma fraqueza subjetiva, isto é, uma fraqueza que o avaliador, o médico, não consegue medir. No estágio 2, a alteração de sensibilidade já pode ser persistente e a fraqueza já é evidenciável no exame do médico, do avaliador. No estágio 3, a gente já tem uma persistência na alteração sensitiva, podendo ter até alteração do teste de discriminação de 2 pontos, que é um teste de alteração tardio, né, já para lesões mais graves, e uma fraqueza que é mensurável e o paciente já apresenta algum grau de hipotrofia ou atrofia dos músculos que são inervados pelo nervo ulnar. Vamos ver com mais detalhes agora quais são os possíveis pontos no cotovelo de compressão do nervo ulnar. De forma geral, a gente considera 4 pontos principais, que são eles: a arcada de Struther, não confundir a arcada com ligamento de Struther. Vocês lembram da aula de compressões do nervo mediano? Lá está bem detalhado isso. Quem tiver alguma dúvida, volta lá, pois isso é frequentemente cobrado e não podemos confundir. Então,
arcada de Struters, nervo ulnar, ligamento de Struters, nervo mediano. Continuando então, seguindo para a distal, o septo intermuscular medial. Terceiro ponto é o túnel cubital propriamente dito e o ligamento de Osborn. E o último ponto é as cabeças do flexor ulnar do carpo e a poneurose, né? É o arco flexor proximal, por onde o nervo vai entrar e pode sofrer o que a gente chama de acotovelamento, né? Uma compressão também. Olha só uma questão recente, de Taro 2016. Na síndrome do túnel cubital, classificada por McGowan, a categoria 3 é caracterizada por... Então, o McGowan a gente sabe que são 3 graus e o 3 é o mais grave. Vamos ver as alternativas. Parestesia intermitente? Não, já está errada, não é intermitente. A gente sabe que é persistente porque é o grau mais grave. Parestesia permanente e fraqueza subjetiva? Não é subjetiva, é uma fraqueza objetiva, mensurável. Letra C, parestesia intermitente, já está errada. Letra D, parestesia permanente e fraqueza mensurável. Resposta correta, letra D. Para finalizar então a parte de síndrome do túnel cubital, vamos para o tratamento. Como tudo é ortopedia, dividido em conservador e cirúrgico. Como que é o tratamento conservador? Então, correção da postura, isso é importante. A flexão do cotovelo por tempo prolongado é um importante fator causal de diminuição da circulação e aumento da inflamação e da neurite. Então, isso tem que ser corrigido. Aí a gente pode encaminhar o paciente para fisioterapia, né, para diversas formas de alongamento, TENS, enfim, tem várias formas descritas na literatura. E o uso de anti-inflamatórios não esteroides, né, e o uso de corticoide também. Além disso, a gente vai direcionar o tratamento do paciente de acordo com a anamnese, né, o exame físico que a gente fez, se tinha algum tumor, se tinha alguma fratura. Isso vai ser individualizado caso a caso. E o tratamento cirúrgico, quando que ele vai ser indicado? Ou quando há falha do tratamento conservador, e um tempo aproximado aí são 3 meses, ou quando o paciente já apresenta alguma alteração motora mensurável. Isto é, do grau 2 e o do grau 3 já há, para alguns autores, indicação cirúrgica. Por quê? O nervo ulnar, se ele não for tratado corretamente, vai deixar sequelas. O tempo prolongado de denervação da musculatura faz com que a placa motora degenere e depois não adianta tratar, que já vai estar atrofiado, já vai haver essa sequela. Então, como que é feito o tratamento cirúrgico? Neurolise, né? A palavra é essa. Vai fazer uma liberação do nervo e ela pode estar associada a alguns outros procedimentos, como a epicondilectomia, né? Que é a osteotomia do epicôndilo. Em casos selecionados, é um procedimento muito agressivo e com indicações restritas. E a transposição anterior. A vantagem da transposição anterior, que os autores advogam, quem defende a técnica, é que o nervo ganharia em comprimento e não estaria predisposto à subluxação e a irritações na região prévia do túnel. Alguns autores recomendam apenas a descompressão in situ, mas atualmente a transposição anterior tem sido, a descompressão mais a transposição tem sido a mais utilizada. A transposição, basicamente, existem 2 formas, que é a subcutânea e a submuscular. Cada um com seus prós e contras, mas de forma geral a subcutânea é mais utilizada pela maioria dos cirurgiões. Vamos agora por uma questão do Taro de 2002. Na neurite ulnar no cotovelo, resistente ao tratamento incruento, deve-se realizar a neurólise e a anteriorização do nervo. Questão bem tranquila, tá certa. Fechamos então síndrome do túnel cubital. Vamos agora para síndrome do canal de Guion. Síndrome do canal de Guion é bem menos frequente tanto na prática quanto nas provas, mas tem algumas questões
importantes da anatomia que a gente tem que lembrar, tanto para a prova fechada quanto para a prova de exame físico. Então, a síndrome do canal de Guion pode ser sintomas mistos, motores sensitivos, só motores ou só sensitivo. Isso vai depender de qual ponto no canal que o nervo está sendo comprimido. A etiologia, é importante ressaltar: ciclistas, né? Trauma de repetição na região hipotenar e trombose da artéria ulnar. Além, é claro, de o que a gente chama de lesões expansivas ou tumores, sendo a principal dela o cisto sinovial, ou de bainha de tendão, ou cisto articular mesmo. Na parte da sintomatologia, eu já citei, mas vamos recordar, o que vai ter de diferente do túnel cubital é que a porção dorsal não vai estar alterada. Por quê? Porque já foi emitido o ramo sensitivo dorsal, então ele não passa no canal de Guion, ele já saiu antes. Ele sai aproximadamente 7, 8 centímetros proximal ao estiloide ulnar. O tratamento também temos a opção de conservador e cirúrgico. Conservador, uso de órteses, retirar o fator causal, no caso se for um trauma, se for um cisto, tratamento do cisto, e a cirurgia após 3 meses com falha do tratamento conservador. É isto, vamos agora para as questões. Questão do Taro de 2001, modificada. Modificada por quê? Deu muita controvérsia a resposta correta, então para simplificar e facilitar o estudo e não confundir, a gente modificou a questão um pouquinho. Com relação às afirmativas abaixo, é correto afirmar que o nervo ulnar inerva os 4 músculos umbilicais? Errado. Por quê? 2 umbilicais para o ulnar, 2 umbilicais para o mediano. Isso é confuso, mas tem que ficar bem claro. Flexores profundos e lumbricais, 2 para o mediano, 2 para o ulnar. Não pode confundir mais isso. Letra B. O nervo mediano é responsável pela inervação do extensor. Já pode parar aí. Extensor, falou extensor, tem que pensar em nervo radial. Mediano não inerva o extensor próprio do indicador, nem nenhum outro extensor. A zona sensitiva autônoma do nervo ulnar é a polpa do dedo anular. O que é zona sensitiva autônoma? É uma zona que é exclusivamente inervada por aquele nervo. Então está falando que é a polpa do anular. Está errado. O dedo anular, a gente sabe que a porção radial é inervada pelo mediano e a porção ulnar é inervada pelo nervo ulnar. A garra ulnar é mais acentuada nas lesões mais distais. Essa é a correta. A gente viu que com pressões mais proximais podem estar enfraquecidos os flexores profundos, portanto a garra vai ser menos pronunciada. Questão do Taro de 2010. Aí, a anastomose de Martin Gruber ocorre entre... Está muito tranquilo, né? A gente acabou de ver nervo mediano ulnar. 2004, caiu o Martin Gruber de novo. Então aí tem que fixar bem essa anastomose. Anastomose de Martin Gruber, que comunica o nervo ulnar com o radial, é uma variação anatômica localizada no antebraço. É uma variação anatômica, é localizada no antebraço, só que ela não comunica o ulnar com o radial, é o ulnar com o mediano, portanto, errada essa questão. Taro de 2010. Na fratura supracondiliana do húmero do adulto, com mecanismo de flexão, mecanismo em flexão, importante chamar a atenção, o nervo mais frequentemente lesado é, como a gente viu na aula, é o nervo ulnar. Olha como que essa questão se repete. 2008, na fratura supracondiliana em flexão, o nervo mais comumente lesado é o nervo ulnar. Outra questão agora de um concurso. Com relação à fratura supracondiliana humeral, na criança é correto afirmar que a questão aí trabalha mais a parte da fratura supracondiliana, mas a resposta grifada aí
a lesão do nervo ulnar é rara nas fraturas de extensão, sendo por isso descrita nas fraturas em flexão. Então, fratura supracondiliana em flexão, nervo ulnar. Pessoal, é isso. Muito obrigado. Qualquer dúvida, comentário, sugestão, tá aí o meu e-mail para vocês entrarem em contato. Bons estudos!